A figura de Jesus, na manifestação dele no campo físico aqui na Terra, se estabeleceu debaixo de um programa organizado por ele mesmo ao longo dos bilhões de anos de maturação da vida. Todo o movimento que se dá no planeta, desde o microcosmo até as estruturas maiores, camada de ozônio, natureza, corporificação do indivíduo pensante, que somos nós, espíritos imortais, tudo foi alinhado, organizado pelo próprio Jesus. Nessa segunda etapa, em que essa diretoria se reuniu nas cercanias do nosso sistema solar, é que Jesus foi escolhido para ser o governador espiritual do planeta. Aliás, na primeira oportunidade, quando no lançamento da pedra fundamental. Então, tudo que existe, desde o biosótiozinho no cantinho, desde o átomo, desde a molécula, até essa estrutura magnífica que a gente vê aqui num dia bonito como hoje, tudo isso é a ideia de Jesus. Claro, debaixo de uma equipe que os secretariava e secretaria até hoje, na organização de tudo, mas o olhar de Jesus está em tudo isso aqui, Tem detalhes que você fala, puxa, Jesus é mesmo um espírito amor, Porque são coisas tão bonitas que a gente fica emocionado de fato. Mas é bom a gente localizar isso até para que, depois da reencarnação de Jesus aqui no nosso planeta, lembrando, o processo de evolução de Jesus se deu nos mesmos padrões da evolução de cada um de nós. Na pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: Deus teria criado uns espíritos bons e outros maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou a todos, sem exceção, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Dentro dessa estrutura, se são todos, Jesus está incluso nisso. Processo de evolução de Jesus, ou as experiências e oportunidades de crescimento se deram com Jesus nas mesmas proporções que estão se dando conosco. Emmanuel fala que os mundos em que Jesus desenvolveu a sua evolução pessoal já desapareceram nas poeiras dos sóis. Efetivamente é fato, Há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, Jesus já tinha passado por todas essas etapas de evolução até alcançar a plenitude espiritual. Como que funciona a evolução do espírito? Através da oportunidade reencarnatória no primeiro instante. Chegamos simples e ignorantes. Todo o processo de classificação, de uma modificação no campo do nosso psiquismo, se dá através das experiências que as reencarnações proporcionam. Então, chegamos, primeira encarnação, simples e ignorantes, sem noção de nada. Como que a gente vai passar a ter noção? A partir das experiências que nos são oferecidas dentro da reencarnação, que proporcionam uma condição de entendimento de como as coisas funcionam. Então, se eu não conheço o fogo, porque eu sou primitivo, eu vou botar a mão no fogo num dia de tempestade, que acertou a árvore, começou a pegar fogo, e ali começa a inaugurar-se em mim aquilo que nós chamamos de consciência, porque quando eu ponho a mão no fogo, o fogo queima a minha mão. Aí eu passo a ter noção de que botar a mão no fogo não é bom, Os efeitos das causas que na ignorância eu planto, vão gerando no meu campo de memória espiritual ou de consciência as noções de certo e de errado. Porque toda a ação, ou seja, todo o movimento pessoal que eu desenvolvo, vai gerar, na inexorabilidade da lei da causa e do efeito, um efeito equivalente à minha ação. Se a minha ação foi positiva, ainda ignorante, eu não sei o que é bom e o que é ruim, mas se eu faço uma coisa boa, o resultado, matematicamente, tecnicamente em minha vida, vai ser uma situação boa em minha vida. Se eu plantar feijão, eu colho feijão. Se eu plantar o bem, mesmo eu não sabendo o que é bem, eu vou colher o bem. Isso vai refletir num corpo mais saudável, numa vida mais feliz, em pessoas que me amam e daí para diante. Por outro lado, se a ação, mesmo na ignorância, ou nessa fase em que eu não conheço certo e errado, se a ação não foi uma ação boa,
a reação dessa ação também vai ser uma reação equivalente à ação que eu desenvolvi. Então, eu, numa atitude primitiva de barbárie ou de violência, né, eu vou agredir e tirar a vida de alguém. Numa próxima encarnação, porque toda a ação que eu desenvolvo gera uma gravação no meu corpo espiritual em forma de reação em torno, se estiver difícil, vocês perguntem, tá, gente? Em torno da ação que eu estou desenvolvendo. Meu corpo, por exemplo, eu tirei a vida da Sandra enfiando uma lança no peito dela, tá? Matar é errado, mesmo eu sendo ignorante, matar é errado. Tanto que na lei divina, né, anotada mediunicamente por Moisés, o segundo mandamento é não matarás. Então matar é errado. Mas eu sou ignorante, ainda sou bárbaro, eu vou lá e tiro a vida da Sandra, intentando alguma coisa que eu queria que estava de posse dela. Eu fiz isso instintivamente porque na minha condição de espírito primitivo eu ainda tenho um comportamento mais animalizado. Mas esta causa negativa que eu plantei, porque independente de eu não conhecer, o mal será sempre mal, não é? Eu gravo no meu corpo espiritual, no setor em que eu tirei a vida dela, uma anomalia. E numa próxima reencarnação, debaixo dessa lei da causa e do efeito, a matriz ou o modelador de um novo corpo é o corpo espiritual, de um novo corpo físico é o corpo espiritual. E aí o que vai acontecer? No corpo espiritual, que é a matriz, existe uma gravação negativa relativa ao assassinato que eu cometi contra a Sandra. Essa anomalia, na hora da composição de um novo corpo, vai fazer com que, na estruturação genética do novo organismo físico, o espermatozoide que vai ganhar corrida para encontro com o óvulo seja um espermatozoide, porque vibratoriamente esse espermatozoide está numa faixa próxima do padrão vibratório do Dudu, que é composto pela média comportamental dele ao longo do tempo. Esse espermatozoide vai ganhar corrida e vai se juntar ao óvulo, e esse espermatozoide vai ter um defeito genético que vai fazer com que o corpo do Dudu se manifeste com uma doença cardíaca. Então vai ser um efeito da causa que o Dudu plantou lá atrás. Deu para acompanhar? Dudu, oi. Só frisando isso que você falou, então todo mal e todo bem que você faz vai aparecer em algum momento, mesmo que ninguém esteja vendo, correto? O efeito ele é matemático, né? É um axioma, né? Todo movimento que eu desenvolvo gera uma reação, independente de conhecimento, independente de noção das coisas, a lei já estabelece isso. Então eu não sei o que é feijão, pego aquela semente de feijão, jogo no terreno, vai nascer um pé de feijão. Eu não sei o que é certo e o que é errado, eu faço errado, na minha vida no futuro eu vou colher o efeito desse errado, ou o fruto dessa semente malsã que eu plantei. O que vai gerar isso no aspecto técnico da minha construção de personalidade? Eu vou passar uma encarnação inteira com problema de arritmia, com dificuldades de me exercitar, com problemas de baixa ou de alta de pressão e daí para diante, e isso vai diminuir consideravelmente os meus movimentos ao longo da encarnação. E é óbvio, quando chegar no final da encarnação, a primeira coisa que eu vou perguntar quando eu chegar no plano espiritual e alcançar equilíbrio é por que eu vim doente. E aí eles vão explicar, não, porque lá atrás você tirou a vida dessa mulher da Sandra. E isso gerou um dano no seu corpo espiritual, e esse dano fez com que, na organização genética, fisiológica, da vestimenta que você utilizou durante a encarnação, que é corpo físico, esse setor veio com um defeito, e nós apelidamos de doença. Entendeu, gente? Tudo é assim. Tudo no universo é uma sequência de ações e de reações. À medida que o espírito alcança um nível de conhecimento, olha nós alcançando um nível de conhecimento, né? Olha o conhecimento que nós estamos alcançando, gente. Nós somos os construtores do nosso destino.
Porque com base nessa informação segura, todos os movimentos que eu desenvolver no campo do bem gerarão para o futuro um estado de melhoria da minha vida pessoal, seja aqui na reencarnação, seja nos planos espirituais em que eu estiver localizado. O que isso significa? Que todo estado de graça, de saúde, de boas condições, ou o estado de dor, doença, dificuldade, pobreza extrema, problemas em geral daqueles que são patentes, tudo isso é efeito do que eu mesmo plantei. Elimina a ideia de que Deus é discriminativo em favor de alguns em detrimento de outros. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou a lei. O resultado do movimento meu em torno dessa lei é que vai estabelecer como que vai ser o meu destino ao longo do tempo. Deu, gente? Com dúvida? Bom, precisamos então passar a partir de então, refletir. Importante fazer isso, gente. Pelo menos 2 vezes por semana, faz uma avaliação de como tem sido os seus dias. Porque é com base no seu comportamento cotidiano, você está escrevendo nas linhas da vida como vai ser o seu futuro. O presente, em algumas circunstâncias, não tem como modificar, porque é um momento de colheita. É um momento de colheita. Eu estou doente cardíaco, não tem a solução na medicina para eliminar a doença. É expiação. Estou colhendo os frutos negativos em torno das causas ruins que eu plantei ao longo do tempo daqui para trás. Entendeu, gente? Eis que eu me apresento como um câncer que pode gerar um estado terminal daqui a algum tempo. Tem vinculação com as causas negativas que eu plantei para trás. Puxa, então é fatal? Dependendo da circunstância, biologicamente é. Mas quando a gente tem a posse da informação de que nós somos imortais, a ideia da morte e do nada após morte desaparece. Daí mesmo eu já atendi em conversa fraterna doente terminal, companheiro numa cadeira de rodas, já final de encarnação, né? A gente foi conversando, acabou ao longo do alinhamento da conversa, ele acabou se confessando um errante. Ele falou, mas agora não tem mais o que fazer, né? Já estou morrendo mesmo. Não. No pouco tempo que você tem, porque parece que você tem pouco tempo mesmo, você pode começar a modificar algumas coisas e se preparar para as provas que virão nas próximas encarnações. Então a ideia da imortalidade da alma elimina essa dor quase que imensurável que a maioria das pessoas que não tem noção dessa eternidade da vida, de que morreu, acabou. Morreu, não acabou. Nós continuamos sendo os construtores do nosso destino, os herdeiros de nós mesmos, na confecção das experiências que teremos que passar a partir do meu movimento pessoal no dia de hoje. Nós vamos sair daqui e vamos no caso de hoje nós vamos churrasco, né? Mas de forma geral a gente sai da casa espírita e vai para a nossa residência. Nós vamos pegar essa gama de informações, gente, e transformá-la. É claro que a gente não vai mudar da água para o vinho a toque de caixa, mas nós precisamos começar a fazer uma introspecção mais qualificada a respeito daquilo que nós movimentamos no nosso dia a dia. Que a vida só vai ser melhor mesmo se eu começar a plantar o bem. Né? Aonde eu vou plantar o bem? É só fechar o olho e pensar numa pessoa ou numa situação que você ainda não resolveu. Pensarem? É aí que nós temos que movimentar o bem. Porque na maioria das vezes, isso que boia rapidamente no meu campo de consciência é o ponto que eu tenho que trabalhar com mais urgência na minha modificação de conduta. Percebemos, gente? E, se não houver essa movimentação qualificada, pelo menos razoável, este ponto que eu deixei de cumprir é que vai estabelecer um quadro de consciência pesada pós-desencarne meu e que vai me atrair também debaixo da inexorabilidade da lei da causa e do efeito para os ambientes sombrios do plano espiritual. Se a consciência estiver pesada, não tem como. A espiritualidade pode querer ajudar e não tem como ajudar,
porque o indivíduo está vibratoriamente vinculado à sombra. Quando é que ele vai sair dali? Quando ele começar a se dispor daquilo que é negativo no campo íntimo pessoal dele, abrindo campo para aquele auxílio que desde sempre esteve à disposição dele, mas ele, pelo movimento pessoal de cotidiano, se distanciou de Deus. Deu? Reflexão para amanhã, tá? O que eu posso fazer para a minha vida começar a melhorar hoje? Nesses pontos que são os meus empeços de caminhada evolutiva. Pois é. Porque eu estava fazendo o acompanhamento do seu raciocínio. Você falou que Jesus evoluiu também nos mundos que já nem existem mais, já se perderam na poeira dos sóis. Só a nosso exemplo que também estamos passando pelo processo evolutivo. Só que dizem que Jesus não teve esse caminho torto que a gente está tendo, de erros. A ascensão dele foi aprendizado direto. É bom entender que a partir da condição de pensantes, nós, espíritos que somos, nós somos os construtores do nosso destino a partir das opções que nós desenvolvemos. Então a evolução mais ligeira ou mais morosa vai ser sempre resultado das minhas opções. Como é que está a minha opção dia a dia? Como que eu estou movimentando o meu dia a dia no campo da evolução, levando em consideração o valor de verdade que eu já adquiri? Porque a programação reencarnatória para nós, cada um de nós aqui está localizado dentro de um programa reencarnatório, já estamos reencarnados. Todo esse detalhamento principal da reencarnação, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vão ser os meus irmãos, qual vai ser a minha condição econômica, cultural, religiosa, financeira, emocional, sentimental, esses pontos principais foram organizados no plano espiritual. Baseados nesses pontos principais, nas minhas necessidades de crescimento e no meu histórico daqui para trás, no campo das provas e no campo das expiações, que são os efeitos, provas, situações que eu já tenho conhecimento teórico, mas que ainda não consegui objetivar no campo prático. Então vão acontecer episódios na minha vida em que eu vou ter que decidir pelo bem, levando em conta o grau de conhecimento em torno do bem que eu já adquiri. E expiação é o efeito da causa que eu plantei de forma equivocada no passado. Nasceu com a mão mirrada, nasceu com um problema cardíaco, nasceu com paralisia cerebral, nasceu com autismo, falando de coisas recentes, né, contemporâneas, no campo da saúde, né? Adquiriu a AIDS, adquiriu a dengue, adquiriu o Covid. Tudo isso está vinculado ao meu estado espiritual em nível de vibração que atrai ou rechaça vibrações, elementos, vírus, micro-organismos ou estados de vida em geral. Percebemos? Toda vez que eu, com conhecimento de causa, eu por falta de vergonha na cara, né? Por falta de vergonha na cara, eu torno a errar, o estado de evolução paca, porque ali havia a possibilidade real de evolução pelo conhecimento que eu adquiri e pela preparação que eu recebi no plano espiritual, e por uma questão de vontade minha, eu não cumpri o programa, então eu não evoluo, eu estaciono. A Sandra, por outro lado, ela cumpriu de forma qualitativa o seu programa reencarnatório, nós estávamos emparelhados em nível de evolução, eu fiquei aqui porque eu não cumpri o meu programa e a Sandra evoluiu. Na próxima encarnação eu venho sem vergonha como eu sou, eu repito o erro e não cumpro o programa, eu continuo estacionado. Se a Sandra cumprir de novo com qualidade o programa, ela evolui mais. E se eu continuar nesse processo da repetição do erro, daqui a pouco a Sandra está anos-luz à minha frente, tendo iniciado o processo evolutivo mais ou menos no mesmo período que eu estou. Deu para acompanhar? A pergunta 243 do livro O Consolador, perguntaram, o livro Consolador é um livro bem interessante, porque é também um livro de perguntas e respostas, e as perguntas trazidas ali são perguntas mais atuais, vamos assim dizer, levando em consideração uma estrutura de civilização mais recente, tá? O livro dos Espíritos dá uma base segura, são 1019 perguntas sobre tudo quanto é assunto que vocês puderem imaginar. Qualquer dúvida que vocês tenham no aspecto básico, tem pergunta e tem resposta dentro do livro dos Espíritos que vai dar uma noção básica sobre o assunto. O livro Consolador
é um livro que traz também uma série de perguntas e respostas a respeito do assunto. Antes de entrar na pergunta 243, então, só para finalizar o raciocínio que a gente começou a desenvolver, este processo de evolução, ele vai se dando ao longo do tempo a partir do cumprimento de etapas reencarnatórias debaixo da programação que os nossos guias estabeleceram no plano espiritual. Uma história que aconteceu há mais ou menos uns 20 anos atrás, nós estávamos atendendo na cabine da conversa fraterna, pegou um casal, quando a gente chegou, o casal já estava aguardando, já estava marcado, e a gente foi lá, preparou o ambiente, fizemos a prece, e chegamos aqui fora perguntando qual dos dois vai entrar primeiro. Nós somos marido e esposa. Legal, qual dos dois vai entrar primeiro? A gente pode entrar junto, marido e mulher junto, no mesmo espaço, para estabelecer demandas em torno da vida. Não é um problema, viu, gente? Porque, né, cada um vai, boa parte das vezes, é puxar a sardinha para o seu lado. Pode, né? Já pegando com os amigos espirituais. Eu lá dentro, sentados, pois não. Aí o marido levantou a mão e disse: posso falar primeiro? A esposa já olhou para ele assim: pode falar. Pois não, o problema é ela está nessa fase de menopausa, não estou dando conta mais, está perturbada, está sempre nervosa, está agitada. Eu acho que ela está obsidiada, eu acho, tem essas coisas de encosto, de obsessão. E aí ela não deu conta e começou a vomitar em cima dele. Ele é que é o obsessor encarnado, que não sai do meu pé, que não pensa em mim, que não me dá. Girou aquele mafuá, aquela confusão dentro da cabine do tratamento lá, dentro da cabine da conversa fraterna, que é o início do tratamento espiritual, né? E o amigo espiritual, falei assim: ajuda aí, seu Zé Negrão. E o amigo espiritual se aproximou e falou assim: é um problema de estacionamento evolutivo de ambos. Porque eles estão há 15 encarnações tentando se resolver como marido e esposa e ainda não conseguiram se resolver. Percebemos, gente? É disso que nós estamos falando. O espírito ele recebe, baseado evidentemente na preparação que se deu no plano espiritual em nível teórico e nas suas experiências anteriores, um conjunto de provas pelas quais ele tem que passar dentro da reencarnação. A vitória espiritual na reencarnação implica numa média razoável. Vamos falar aí, baseados no nosso contexto de educação, tem que tirar pelo menos 7 em 10, né? E se não tirar? Se não tirar, do mesmo jeito que eu, quando não passo de ano, eu tenho que repetir o ano, quando eu não cumpro a programação reencarnatória, eu tenho que repetir aquelas provas que eu não passei. Normalmente elas empioram. A prova em si, não. O que ocorre são os efeitos daquilo que eu deixei de fazer. Então vamos imaginar uma situação. Imaginar casei-me com a mulher casou com um determinado homem e aquele homem, ao longo do tempo, começou a desenvolver o hábito de alcoólicos esporadicamente, como resultado de uma tendência que ele trouxe de outras vidas. Esse hábito esporádico se tornou um vício consistente. O indivíduo se tornou um viciado em álcool, não é? Tinha programação para ele estar viciado? Não tinha, tá? Porque o vício não existe programação espiritual para o mal, somente para o bem. Como ele tinha um histórico de compulsão nessa área de outras vidas, ele ficou 100 anos no plano espiritual, antes de reencarnar, estudando sobre os malefícios do álcool. Corpo físico, corpo espiritual, estrutura social, estrutura familiar e daí por diante. Então ele retorna para o campo físico no seu arquivo de memória espiritual, que nós chamamos de consciência, com uma noção que o álcool não é bom. A tendência está estabelecida porque o histórico é de repetição neste campo já há um período mais alongado. O que vai acontecer quando se apresentar a proposta para o uso de alcoólicos com alguém que tem tendência a se tornar viciado? Ele já traz no seu escopo de memória espiritual a noção de que algo não é bom para ele, que ele não pode chegar perto disso, mas na hora que o amigo fala assim: toma um galinho de cerveja aí, então vai beber com a gente aqui, nós estamos só jogando conversa fora. Aquilo, o que vai acontecer? Num primeiro instante, é assim, todo convite para o vício é assim:
coração dispara, a boca seca, aquela sensação de abafamento, que é o quê? O gatilho da consciência, assim, ó, dá a volta no quarteirão. Mexe com esse trem, não vai dar problema para você. E quando o indivíduo reativa o gatilho da compulsão, se ele traz um histórico nesse campo, ele vai repetir a prova. Ele não vai passar pela prova, ele vai repetir o erro. Resultado, a tendência é descer e ribanceira abaixo. Na programação reencarnatória, não é? A programação era ele não beber, mas sempre vai haver um plano B, inclusive dos amigos espirituais. E se ele tornar a errar? Se ele tornar a errar, quem está no seu entorno de convívio mais próximo é alguém que está comprometido com o quadro de doença espiritual em que ele se encontra. Quem vai ser a esposa? Aquela que lá na outra encarnação ofereceu a ele o primeiro golpe. Quem vai ser a mãe? Aquela que ofereceu a primeira dose de droga lá numa outra vida. E assim para diante. Não tem programação nem para se drogar, nem para beber. Mas se isso ocorre, a pessoa que está no entorno é comprometida no auxílio da saída desse indivíduo no quadro de doença em que ele se encontra. Está dando para acompanhar? É um alinhavamento muito perfeito, viu, gente? Então, essa reflexão em torno do assunto é importante. Quanto mais eu acerto, mais rápida a minha evolução vai estar. Agora vamos à pergunta 243, baseado em tudo isso que nós organizamos em nível de raciocínio aqui, tá, gente? Pergunta aí. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Ou a pergunta é a seguinte: todo mundo que evoluiu na Terra evoluiu passando por prova e por expiação? Prova, etapa de objetivação prática daquilo que eu já conheço em torno do bem. Expiação, quando eu não cumpro essa programação, o efeito vai ser nocivo, né? Então, o indivíduo que malbaratou o uso do livre-arbítrio no campo do alcoolismo, por exemplo, vai voltar numa próxima encarnação, quase que sempre com um problema hepático grave, como efeito da causa mal plantada e ao mesmo tempo como misericórdia, porque se eu tiver uma doença hepática grave, eu não posso ver nem cheiro de álcool. Deu, gente? É assim que é. Então, a imensa maioria dos espíritos que estão passando pela Terra estão nesse processo ainda de prova e de expiação. Prova, oportunidade de evolução, expiação, quitação da lei através da dor que vai surgir no meu corpo. Expiação estão chamando de dor aqui. Deu? Resposta da pergunta 243. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo. Fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde o seu início. Como que é evolução em linha reta? Então ele não errou? Não, não é isso. Ele errou por ignorância, mas o efeito do erro gerou nele a consciência de que aquela atitude era errada e ele não tornou a errar. E aí a evolução é em linha reta. Porque quando você erra por ignorância, não tem um aspecto de consciência ainda, porque não tem consciência inaugurada. Mas o efeito técnico da ação desgovernada inaugura a consciência. Ó, você teve bronquite asmática porque na última encarnação você fumou inveteradamente, agredindo o aparelho respiratório, gerando um estado de doença que se deu nessa última encarnação. Por isso você teve que sofrer nos dias de frio, com falta de ar e daí para diante, tendo que utilizar medicações nos dias de hoje, né? Deu? Então como é que foi Jesus? Jesus errou, mas não recalcitrou. Errou por ignorância, mas não recalcitrou no erro. Todo mundo pode fazer isso? Todo mundo tem a mesma oportunidade. Eu usei cocaína na última encarnação e vim com, como é que chama o negócio aqui? Lábio? Leporino. Né? Totalmente danificado. Por quê? Porque como é que eu utilizo quase que sempre a cocaína?
né? Danificou esse setor e o indivíduo vem todo deformado nessa área. Expiação. Mas tinha que passar por isso na programação original? Claro que não. É um processo derivado da opção do Espírito ao longo do tempo. Deu, gente? Então Jesus, primeira coisa que nós descobrimos, Jesus é o idealizador, o arquiteto sideral, o Espírito puro, que foi eleito, segundo o que eles estão dizendo aqui, o governador espiritual de um novo planeta que se organizaria a partir daquela reunião da diretoria do universo, ocasião em que ele foi escolhido. Isso há mais ou menos quase 5 bilhões de anos atrás, né? Num segundo momento, aonde Jesus evoluiu, né? Como Jesus evoluiu? Ele evoluiu em outros orbes, né? Ao longo de outros bilhões de anos atrás, ocasião em que alcançou a plenitude espiritual. E essa plenitude espiritual se deu sem recalcitrar no erro. Ou seja, Jesus não foi sem vergonha. Lógico, Jesus não. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu volto a agredir meu marido. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu volto a trair minha esposa. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu desrespeito meu pai. Está dando para acompanhar? Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas na primeira oportunidade eu passo em cima do meu concorrente e ganho o cliente na base da ladinagem. Já sei o que eu tenho que fazer, mas sou eleito e aproveito para encher meus bolsos nos períodos em que eu estou ali com o poder temporário em minhas mãos. Com conhecimento de causa, né? O estado espiritual em que eu desencarno vai gerar em torno de mim um ambiente espiritual equivalente à minha condição de consciência. O que nós espíritas chamamos de umbral, a mitologia católica protestante chama de inferno, é um resultado da média comportamental ao longo do tempo que gera em torno de mim um padrão energético da somatória das minhas ações, e no desencarne, no automatismo da lei, eu me localizo imediatamente na faixa vibratória que eu construí para mim mesmo. Sombra, estado mediano, luz, luminosidade, depende do meu comportamento. Sou eu o construtor do meu destino, seja na programação reencarnatória, seja nos planos espirituais em que eu estarei localizado. Lembrando que é média comportamental, não preciso ser espírito de luz para ir para o nosso lado. Eu preciso ter uma média comportamental no campo do bem. Percebemos? Eu quero ser coordenador espiritual de determinada região. Primeiro eu preciso ser um bom pai. Primeiro eu preciso ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, um bom filho, uma boa mãe. Está dando, gente? Eu não posso ter a responsabilidade de uma envergadura maior antes de cumprir com a qualidade devida as pequenas tarefas. Nossa programação evolutiva, então, falando de nós que somos espíritos ainda bem simplinhos, né? Nossa programação evolutiva na reencarnação é trabalhar o básico. Nada além disso, porque às vezes a gente ainda não tem substância espiritual para pegar uma tarefa mais avantajada. O que é básico? Cuidar do seu filho, amar seu marido, amar sua esposa, cuidar dos seus pais quando eles ficarem velhinhos, ser um bom cidadão, pagar as contas. Está dando, gente? Alguma coisa excepcional? Alguma coisa além da conta? Para nós? Alguma coisa, gente? Agora precisamos refletir. Estamos fazendo isso bem? É o nosso novo para casa. Como é que está a minha condição de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de tarefeiro na casa espírita, de cidadão, no cumprimento dos meus deveres como cidadão probo, como cidadão de bem? Como está isso? Porque isso é a nossa programação. Nenhum de nós aqui somos espíritos já avantajados. Nossa programação é essa que a gente acabou de fazer. Mas, então está fácil, tá não, porque de cada 100 que descem, segundo André Luiz, somente 5 chegam efetivamente vitoriosos ao plano espiritual depois da reencarnação. Mas por quê? Porque nas coisas comezinhas, nas coisas pequenas, eles acharam que podia passar batido. Como passar batido? Se eu já sei o que eu tenho que fazer e não fiz,
Aí não tem como ser. E aí quando eu desencarno, eu relembro o que eu tinha que ter feito e não fiz, a minha consciência pesa, ajuntando-se a isso o padrão vibratório que eu construí, eu me atraio para ambientes de sombra. Nenhum. Se pegar o umbral de maneira geral, com exceção dos setores mais sombrios, 99% de quem está ali é gente como nós. Mas que em determinado momento traiu a esposa, traiu o marido, bateu na esposa, botou o filho para fora de casa, deixou o pai morrendo biologicamente num asilo. Então não tem criminosos lá, não tem. Percentual pequeno é aquele espírito mais trevoso que está nos abismos espirituais, mas no umbral comum, gente como nós. Inclusive gente dirigente de casa espírita, que cumpriu o seu papel como cidadão, como marido, como esposa. Esperto, assim. Quase todo mundo aqui é dirigente da casa espírita. A Sandra é a presidenta, mas todo mundo tem uma tarefa aqui dentro. Exatamente. Tá dando, gente? Tá ficando pesado? Não, tá ficando. A função da doutrina espírita é se informar. Então Jesus, nesse galope em relação aos outros que são teimosos e não fazer o bem, fez assim, disparou na frente. Então ele está dentro desse percentual ínfimo de espíritos que tiveram evolução em linha reta. No nosso sistema, só Jesus. Tá? Deu? Antes de continuar falando sobre Jesus, mensurar, para cá, nós vamos fazer isso, fazer uma avaliação minuciosa do que nós temos feito recentemente. Casamento, família, profissão, religião, estrutura social em geral. Esquece o marido, esquece a esposa na hora dessa avaliação, esquece o pai, esquece a mãe. Se avalie como espírito imortal você, pessoalmente, individualmente, porque o processo, né, dessa preponderância no bem para evoluir é individual e intransferível. Não, meu marido tem errado. Não. Aqui agora a nossa conversa é para quem está aqui. Porque esse tema de hoje, que é um tema importantíssimo no campo do entendimento evolucional de cada um de nós, só é oferecido para espíritos que já têm condição de entendimento mais apurado. Então, o povo que está aqui foi selecionado pela espiritualidade para estar entre nós na manhã de hoje. Por quê? Estamos precisando refletir sobre isso e verificar o que nós podemos fazer a partir de hoje, daqui a pouquinho, quando a gente sair daqui, para melhorar o nosso status espiritual. Entendeu? Lembrando, possibilidades todos nós, sem exceção, temos de dar uma avançada muito considerável dentro dessa reencarnação. Ok? Debaixo desse programa espiritual alinhado por Jesus e pelos seus co-criadores em plano maior, seus secretários, né, ficou estabelecida a necessidade de, à medida que a civilização fosse se conformando, né, saímos de uma condição de homens primitivos para tribos e depois para sociedades, quando alcançamos esse nível, carecia que esses agrupamentos humanos tivessem uma adequação comportamental no campo da civilização. Precisávamos nos deixar de ser animalizados para nos tornar civilizados. Não havia base ainda para dar uma substância nesse campo e gerar modificação de conduta de um nível animalizado para um nível mais hominizado. Todo mundo era bárbaro, né? As vitórias eram dos mais violentos, dos mais sanguinários. Se a Sandra me roubasse uma galinha, eu ia na casa dela, matava a família dela inteira, pegava as terras e o galinheiro, inclusive. E não havia lei que estabelecesse que o que ela fez ou o que eu fiz era errado. O que havia era uma resposta instintiva, tanto do lado animal dela quanto do meu lado animal. Tá dando, gente? Éramos simples
ignorantes, faltava norte. O que Jesus faz? Ele começa a enviar espíritos mais evoluídos para auxiliar, enviar através de reencarnação, para auxiliar as sociedades no campo da enxertia de novos valores de comportamento. Nessa ocasião, na fase embrionária da civilização, já haviam sociedades, mas os homens ainda não eram civilizados, reencarna um espírito especialista em justiça, para ordenar comportamento, para ajustar comportamento. Esse espírito nós conhecemos como Moisés. Qual que era a função dele? Organizar nosso comportamento, né? Como que ele fez isso? Moisés era médium, né? Médium de efeito físico, transformou água em vinho, transformou um cajado em serpente. Isso não é lenda, aconteceu de fato. E nessas situações ele foi adquirindo em torno do seu povo, que ele era responsável, uma respeitabilidade a ponto de ele ser quase um Deus. Então tudo o que Moisés dizia se transformava em lei. Então, claro que ele foi violento, ele foi duro, né? Não era um espírito de luz, era um missionário relativo ao grau evolutivo do povo que ele tinha que coordenar, tá certo? Mas conseguiu ajustar comportamento. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do vosso próximo, vale nos dias de hoje acrescentar, não desejarás o marido da vossa próxima, né? Porque tudo tem a ver com o comportamento humano, né? Então, assim, o que é o decálogo? Ele recebeu do plano espiritual uma noção de ajustamento comportamental. Cumprida essa fase com uma absorção pelo menos razoável da população, aí Jesus vem para reencarnar, como já, né, como o idealizador do planeta, como governador espiritual do planeta, ele vem reencarnar. Qual que era a proposta? Acrescentar o valor de justiça que Moisés tinha trazido, os valores mais ampliados para favorecer a evolução. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ouviste que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, conseguimos passar inicialmente pelo processo de fixação, de movimentação da lei de justiça. Jesus traz o amor, para ampliar a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Então, quando Jesus traz essas abordagens, ele também, assim como Moisés, ele vem com mediunidade de cura. Por que Jesus é conhecido hoje? Num primeiro instante, porque ele era médium de cura. Então, Jesus segue enxergar, fez o aleijado voltar a andar, fez o doente mental voltar à estar são, né? Endemoniado é o termo utilizado lá, que era um doente mental. Fez a mulher que estava com um problema físico grave, estava menstruação desregulada, tinha 12 anos. Colocou a mão e a menstruação voltou. O cego voltou a enxergar, o surdo voltou a ouvir, o doente de hanseníase, que na época não tinha cura nenhuma, caiu os dedos, caiu o nariz, desencarnado, isolado, porque é uma doença altamente contagiosa quando não medicada, não é? Ele curou 10 leprosos de uma vez só. Jesus. Como todo mundo era doente, Jesus virou popstar. Mas qual que é a intenção da cura, do tratamento espiritual? Que nas entrelinhas fosse oferecido nas aulas do Evangelho que ele apresentou, os valores de verdade. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender? Até 7 vezes, aí Jesus vem trazendo ensinamento. Não te digo que 7, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém te pedir o paletó, dá a blusa também. Se na programação reencarnatória tiver para você viver uma encarnação, ou te pedir para andar 1000 passos, anda com ele 2 encarnações ou 2000 passos, estabelecendo a necessidade da fixação dos valores reais no campo espiritual a partir da experiência no campo físico. É a informação que Jesus está trazendo. E aí nós vamos pegar tudo isso, desde o decálogo de Moisés, que é uma informação técnica de justiça básica, não matarás.
Quem já matou alguém aqui? Acho que ninguém, né? Tem certeza? Não, nunca assassinei ninguém, doutor. Tá chamando de assassino, tá bom. Então vamos para a segunda parte de matar. Sua esposa fez uma comida salgada ontem. A senhora dentro do olho e fala assim: 20 anos de casada e até hoje não aprendeu a fazer um feijão? Aí você matou a boa vontade dela. Aí se encaixa no não matarás também. Claro, né? O marido chega cansado, exaurido em casa. Assim, hoje eu estava assistindo o capítulo final da novela das 8, não fiz seu omelete não. Se você quiser, você vai fazer lá. Matou a possibilidade de carinho que o marido ia te oferecer. Então esse não matarás vai num princípio, desde a nossa tendência assassina, até chegar um momento que a gente só ofereça vida ao que tiver ao nosso derredor. Mas no primeiro passo eu preciso trabalhar. O que é básico? Não matarás, já consigo não matar, beleza. Não furtarás, furou fila do banco? Você está mais acabadinho, você entrou lá na fila dos velhinhos, mesmo não tendo 65 anos ainda. O companheiro de trabalho teve uma ideia ótima, te confidenciou a ideia, você passou na frente dele e ofereceu a ideia no lugar dele para ganhar mérito no campo profissional. Você matou a possibilidade de crescimento. Está dando, gente? Depois desses aspectos básicos que implicam num processo evolutivo de médio prazo, vem os aspectos mais complexos que Jesus traz. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele ou aquela, esse aquela com minha conta, aquele ou aquela que desejar o marido ou a mulher do vosso próximo, em pensamento já adulterou também. Acabou para quase todos nós, não é verdade, gente? Trabalhar isso, então, no nosso contexto de entendimento espiritual é fundamental. Já está acabando, né? Uhum. Ficou dúvida até aqui? Hein? Como é que é o nome do menino aí? Esse que está pondo um aparelho na boca. Pietro? Pietro? É Pedro em italiano, né? Pietro. Nós estamos aqui em Itabirito, não é isso? Daqui a... Quantos anos você tem, Pietro? 7 meses. 7 meses. Daqui a 19 anos e meio, quando o Pedro estiver fazendo 27 anos, nós vamos passar aqui pela 040, vai ter um outdoor de todo tamanho, dizendo assim: vote para prefeito de Itabirito, Pietro. O slogan da campanha vai ser assim: estamos assim com os espíritos. A gente precisa perguntar para a mãe: vai ser um bom prefeito, mano? A mulher. Vai ser um bom prefeito, mano? Vai. Vai? E a gente matematicamente pode te dizer o seguinte: depende da educação que você der a eles. Porque um mundo melhor depende de mudança de conduta familiar. Né? Nossos filhos dependem de essa cumburecada, como disse o Zé Negrão, chegando ainda da evangelização. Para o nosso mundo modificar, nós precisamos trazer Jesus dentro deles, no sentido de crescimento espiritual. Deu? Rapidamente. Jesus não é Deus, né? Jesus é o representante maior de Deus em nosso planeta. Quando ele fala eu e o Pai somos um, e algumas linhas religiosas defendem a ideia de que Jesus seria o próprio Deus a partir dessa fala dele, Jesus está dizendo que ele está perfeitamente alinhado com Deus no seu campo de comportamento. Tanto é verdade que quando eles chamam Jesus de bom, ele... Peraí. Ele responde assim: por que me chamas bom? Bom só um o é, que é meu Pai que está nos céus. Então não tem como Jesus ser Deus e ser ao mesmo tempo Filho de Deus. Percebendo, gente? Então, separar uma coisa da outra. Claro, é o grande representante de Deus no nosso orbe. Ok? Tenho acesso a Jesus hoje?
Nós temos acesso a Jesus Espírito? Ainda não. Jesus está enormemente distante de nós, né? Espíritos como governador de nosso lar, como veneranda, conseguiram ver Jesus de costas depois de 300, 400 anos ininterruptos de trabalho no bem. Mas, então Jesus homem, muito menos, né? Jesus homem já morreu. O homem é corpo físico. Se tiver lá o esqueleto dele, nós não sabemos onde está, então não temos acesso. Jesus Espírito, anos-luz distante de nós. Mas temos isso que nós estudamos hoje, que é o Jesus Filosofia, que é o Evangelho que ele nos deixou. Então eu preciso ter noção da verdade, da vida, do amor, da luz. Eu vou buscar as bases filosóficas que ele deixou no Evangelho que foi anotado pelos seus discípulos mais próximos, que eram alfabetizados. Beleza? Se tiver dúvida, gente, puxa, não sei o que é que eu faço, pergunto o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se eu não tenho essa noção, eu tenho que estudar o que é que Jesus faria no Evangelho dele. Então estudar o Evangelho é uma coisa importante, para dar um norte de comportamento no nosso dia a dia, para a nossa vida melhorar. Lembrando, aonde estamos, com quem estamos, como estamos, tudo está relacionado à programação reencarnatória, e essa programação reencarnatória tem a ver com o que eu pessoalmente movimentei daqui para trás. Então, a minha vida atual é o resultado matemático fidedigno de tudo que eu plantei ao longo das últimas encarnações. Tranquilo? Mais alguma dúvida sobre a figura de Jesus que eu não tenha dito? Ficou claro, gente? Lembrar que o aniversário dele é um estabelecimento dos homens, né? Não tem uma informação segura de qual teria sido a data exata que Jesus reencarnou, até porque o calendário judeu é diferente do calendário atual, né? Mas nós podemos sim utilizar desta data como uma oportunidade de quebra de paradigma da nossa parte para uma mudança melhor de comportamento no próximo ano que vai se iniciar. Beleza? Jesus nos ampare, nos abençoe, nós possamos estar sempre reunidos aqui nesse clima familiar. O Hospital de Almas é mesmo um grupo familiar, espíritos que estão vinculados uns aos outros pelo clã espiritual que nós formamos, né? Que a nossa disposição para o bem seja essa, né? Num dia frio que tem reunião de condomínio, está todo mundo aqui fiel, participando do estudo, se interessando em levar informação evangelizante para os meninos e para as meninas, tá? E a gente firme o pé nesse sentido para auxiliar a cada vez mais esse espaço se tornar mesmo um grande hospital de almas. A gente possa contribuir de todas as maneiras, tá bom? Não esquecer dos para-casas, né? Carinho no marido, né? Gracinha para com a esposa, abraço nos filhos, telefone para a sogra. Não. O que isso significa? Prova. Né? Nós só vamos passar de ano se passar pela prova. Lembrando que a prova, ela só vem quando a gente está pronto para superá-la, viu, gente? Mas aí tem que exercitar a teoria do bem que nós já alcançamos. Beleza? Bom domingo para todos, viu? Fiquem com Deus.